Oi, gente. Não sei nem por que eu tô fazendo esse vídeo, tá meio tarde da noite agora, mas eu senti muita vontade de vir aqui e conversar com vocês, sei lá, colocar pra fora algumas coisas que eu tô pensando agora. Se você é novo aqui no canal, esse aqui não é o meu cenário. Na verdade, eu não tenho um cenário, mas eu não gravo vídeo aqui, eu tô na minha cama. Eu geralmente não gravo vídeo aqui e a iluminação tá bem ruim porque tá à noite. E a melhor iluminação é a iluminação natural. Tô com uma luz aqui bem forte no meu rosto, quase cega aqui pra tentar deixar um pouquinho mais claro. Vocês já se sentiram meio coisados? Eu não sei se vocês são cearenses, mas aqui no Ceará, essa é uma expressão que a gente usa quando a gente não sabe definir o que é que a gente tá sentindo. Tô meio coisado, tô me sentindo meio coisado hoje. E a vibe desse vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho melancólica. Desculpa, não era pra ser, mas eu acho que no final das contas vai acabar ficando. Chega um determinado momento das nossas vidas e da nossa caminhada com Deus em que a gente sente que a gente é fraco, que a gente é incapaz, que a gente não é suficiente. Spoiler, a gente realmente não é. Hoje eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse uma coisa. A palavra do Senhor nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, mas muitas vezes eu desmorono. Então, que confiança é essa que eu tenho no Senhor se eu desmorono com qualquer coisa? E isso me levou a pensar muitas coisas, e isso me levou a gravar esse vídeo. Nós construímos muitas expectativas de como um cristão deve ser. A palavra do Senhor nos exorta a termos confiança no Senhor, a permanecermos firmes. Só que a gente não pode ignorar o fato de que existem momentos onde você vai se ver completamente vulnerável, onde você vai se encontrar completamente fragilizado por as mais diversas circunstâncias. Vão acontecer coisas na sua vida que vão te levar a questionar a sua fé, que vão te levar a duvidar, que vão te levar a fracassar espiritualmente muitas vezes. E isso não vai te tornar menos cristão. Ao conversar com essa pessoa, eu citei o livro de Jó. Jó chega a determinado momento do livro em que ele diz: quem dera as minhas palavras fossem escritas em um livro, quem dera as minhas palavras fossem relatadas. Jó gostaria que a história dele fosse contada, só que ele não sabe que a história dele foi contada. Nós que lemos o livro de Jó, nós sabemos o final da história, mas Jó não sabia que a história dele entraria para a história. Ele não sabia que a história dele seria contada de geração em geração. Ele não sabia que as nossas vidas seriam edificadas através do testemunho de vida dele. Jó estava passando por uma provação que ele não sabia do porquê que estava acontecendo, e ele recebeu inúmeras acusações dos seus amigos de que era por causa de pecado, que ele tinha desobedecido a Deus e que aquilo era uma penitência pelas coisas que tinham acontecido com ele, que por isso que ele merecia passar por aquele sofrimento todo. E Jó, o Senhor diz que em nenhum momento ele peca contra Deus, mas durante o livro você vê ele murmurando, você vê ele reclamando, você vê ele questionando ao Senhor o tempo inteiro o porquê daquilo. Isso não fez de Jó menos servo de Deus. Isso não fez com que Deus deixasse de amar Jó. Pelo contrário, toda aquela situação que aconteceu com ele levou ele a conhecer mais do Senhor. E ele encerra o livro dizendo que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos dele puderam contemplar o Senhor. Talvez a nossa vida também seja um livro. Talvez você não entenda por que você está se sentindo assim muitas vezes. Meio abatido, meio atacado, meio derrubado pelas circunstâncias. Talvez você se sinta assim, meio coisado, meio sem direção, abalado. Talvez você não se sinta nada como um monte de Sião, você se sinta mais como uma areia movediça. Só que a gente não sabe o que está por trás da história. A gente só tem acesso ao capítulo que a gente está vivendo no momento. A gente não tem acesso ao final da história agora, mas a gente conhece o autor. A gente pode confiar que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe o que ele está escrevendo. Talvez você esteja vivendo um capítulo meio sombrio agora, um capítulo que você tenta fugir das circunstâncias, você tenta driblar, você até tenta fingir que está tudo bem, mas você se dá conta de que não está. Saiba que o mesmo Deus dos capítulos felizes é o mesmo Deus que nos acompanha também nos capítulos mais trágicos. Deus das alturas. Por que ele também não pode ser o Deus dos vales? Ele também nos acompanha nas mais perversas depressões dessa vida. Ele também nos acompanha nos piores dias. Ele
sabe o final da história, ele tem o controle nas mãos dele. E a grande lição é que você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está por trás da história. Você não sabe se talvez a sua vida seja como a de Jó. Talvez seja apenas o Senhor provando a sua fidelidade para com ele. Talvez seja apenas uma circunstância que sirva como o espinho na carne, assim como Paulo tinha também. E Paulo pediu para o Senhor tirar e o Senhor não tirou. O Senhor deixou que aquele espinho continuasse a afligir ele, para que ele entendesse que a graça do Senhor bastava. A graça do Senhor nos basta. Nos piores dias, a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor é suficiente. Talvez você esteja abalado, talvez você esteja derrubado no chão, mas as suas circunstâncias não são maiores do que o seu Deus. A circunstância ruim que você está vivendo hoje não é maior que a graça do seu Deus. A graça do nosso Deus é completamente irresistível e uma vez que nós estamos em seus braços eternos, nada nos arranca das suas mãos. Nem os nossos pecados, nem as nossas falhas, nem as nossas inseguranças, nem os nossos medos. O Senhor nos acompanha. Esse ano eu passei por muita coisa que eu pensei que eu não ia aguentar, em que eu falei muitas vezes para o Senhor que eu achava que eu não ia aguentar, que se eu passasse mais um dia eu não aguentaria. E o Senhor me mostrou que eu era capaz de aguentar. Não porque eu tenho forças, mas porque a graça dele me acompanha. Se eu pudesse conversar com a Edneida de um tempo atrás, eu só diria para ela: descanse e saiba quem é o seu Deus. Porque o Deus que veste a erva do campo e alimenta as aves dos céus não deixa nenhum dos seus filhos padecer. E eu sei que quando a gente está meio coisado, a gente pode ouvir as maiores palavras motivacionais do mundo e que só um discurso bonito não é o que vai levantar a gente. E eu não estou querendo aqui te erguer, nem te deixar mais feliz. Eu só quero te dizer que tá tudo bem, sabe? Eu queria que você se sentisse abraçado por esse vídeo, que você entendesse que cristão também sofre. O cristão sofre muito, na verdade. O cristão também sente aflição. Isso não significa que tem alguma coisa errada com você. É só o mundo que tá meio coisado, sabe? O mundo tá meio acelerado. Ninguém parece ter tempo nem para cuidar da própria saúde mental. Acaba que a gente é meio atropelado por esse sistema e adoece junto. Eu só queria te dizer que vai ficar tudo bem. Eu não sei como, eu não sei quando. Mas viva uma página por vez, um dia de cada vez. E entenda que isso é só um capítulo. O final da história está nas mãos do autor e ele sabe o que faz. E meu desejo é que o Senhor possa consolar seu coração nesse momento e fazer por você aquilo que eu não posso e que nem você mesmo pode fazer por você. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo meio coisado até aqui. Um beijo e tudo vai ficar bem.